Recentemente, um dos caras que eu mais respeito dentro do meio low carb, um dos pioneiros do meio low carb aqui no Brasil, ele publicou um podcast e nesse podcast ele falou sobre a dieta carnívora. Né? O que ele falou sobre a dieta carnívora, né, alguns argumentos que foram utilizados em relação a ser contra a dieta carnívora, eu gostaria de falar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que essa pessoa, que eu não vou citar o nome por razões éticas, eu acho que não faz sentido, é uma das pessoas que eu mais respeito dentro do meio low carb, e não só é uma das pessoas que eu mais respeito, como é uma das pessoas mais conceituadas dentro desse meio. Ele foi um dos pioneiros, o blog dele é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta fundamental, e eu sou assinante do blog dele. Eu acho que a abordagem dele é uma abordagem baseada em evidências, uma abordagem extremamente sensata, racional e que nos leva sempre a refletir. No entanto, assim como eu, ele e qualquer outro ser humano, nós somos passíveis de usar argumentos que não fazem muito sentido. E eu acho que é assim que a ciência progride, é assim que o debate progride. Na medida em que você pode conversar, na medida em que você pode dialogar e na medida em que você pode trocar ideias. Né? Então eu sempre escuto os podcasts, os áudios, leio os textos, porque a partir do momento que eu conheço como é que funciona a mente de uma pessoa, eu tenho possibilidade então de melhorar o funcionamento da minha, absorvendo ideias ou contrastando-as com as ideias e com a experiência que eu tenho. Então, ele falou que a dieta carnívora é uma dieta que não é evolutivamente correta, uma dieta que não existe nenhuma população mundial que já tenha sido 100% carnívoro ou não. E isso, tecnicamente, está correto. Quando nós observamos, por exemplo, os Inuits, né, no Alasca, eles são indivíduos que não têm realmente uma alimentação 100% carnívora, ou não tinham uma alimentação 100% carnívora. Como assim, Henrique? Eles comiam planta? Eles tinham acesso às plantas, por exemplo, que estavam fermentando dentro do intestino dos animais que eles comiam. Então, tecnicamente, eles não eram 100% carnívoros, embora a sua alimentação fosse 95% alimentos de origem animal. Né? Os Maasai, né, quando você vê os guerreiros Maasai, eles comem leite, sangue e carne, mas se você pegar os Maasai como um todo, existe ainda, as mulheres comem alimentos de origem vegetal e tudo mais. Então, assim, realmente não existe uma população 100% carnívora. Mas isso não acontece por conta de uma exigência natural do organismo humano. Isso acontece por conta de uma questão chamada disponibilidade. Um atlas etnográfico que foi publicado no século passado mostra que a maioria das populações, a grande maioria das populações de caçadores-coletores, gosta da carne. Tem a carne como um alimento principal na sua cultura, e quando não come principalmente os alimentos de origem animal, é por conta de disponibilidade. Então, assim, hoje nós temos uma abundância de alimentos na nossa civilização, e essa abundância de alimentos, ela pode realmente se converter em pessoas comendo exclusivamente carne. Na realidade, nós temos inúmeros relatos de caso de pessoas que comendo exclusivamente carne prosperaram. O relato de caso mais conhecido é do Wilhelm Stephenson, um explorador, né, que é filho de imigrantes islandeses, né, que viveu com os Inuits durante um bom tempo. Ele era estudioso de Harvard, viveu com os Inuits no Ártico Canadense durante um bom tempo, viveu como eles, né? Quando voltou de lá, ele fez uma alimentação exclusivamente de carne, que foi alvo de um relato de caso, né? E esse relato de caso gerou um estudo, que hoje é um estudo publicado. O próprio Stephenson publicou um livro chamado Not by Bread Alone, né? E esse relato de caso, esse livro e inúmeros outros relatos de caso, como por exemplo o relato de caso do nosso Ultraman carnívoro, que é o Alessandro Medeiros, né? Todos esses relatos de caso, quando a gente pensa sobre eles, eles podem não ser a epítome do estudo científico. Eles são relatos de caso, não são evidências científicas hardcore, assim, pesadas em relação à dieta carnívora. No entanto, como diria George Stigler, né, Prêmio Nobel de Economia em 1982, a frase dele é bem clara. Ele diz: o plural de relatos de casos são dados válidos.
Então, assim, a gente sabe, e essa é uma frase desse influencer, desse médico que eu respeito bastante, que a prática, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Dentro dessa perspectiva, todos esses relatos de caso constituem a prática. Portanto, elas têm primazia sobre os mecanismos. Como dizia um dos meus ídolos da ciência, Richard Feynman, não importa o quão bonita, lógica e eloquente a sua hipótese é, se ela está em desacordo com o experimento, com a prática, ela está errada. Então, dentro dessa perspectiva, esses relatos de caso, por si, eles já validam a possibilidade, eu não estou dizendo que validam a dieta, eles já validam a possibilidade de você analisar essa dieta com outros olhos. Além disso, durante esse podcast, ele citou a questão evolutiva, de que uma alimentação exclusivamente de carne não se sustenta evolutivamente. E eu concordo. Realmente, a nossa população, se a gente pensar nos caçadores e coletores do passado, eles, evolutivamente falando, não comiam só carne. Até porque, na época, nós não tínhamos abundância alimentar. Então, se eu não conseguisse caçar, eu não ia morrer de fome, eu ia comer planta. Plantas sempre foram alimentos de sobrevivência, isso faz todo sentido. No entanto, no mesmo podcast, ele fala a respeito de soja. E quando ele fala a respeito de soja, ele sugere que a soja pode ser uma fonte excelente de proteína e pode, inclusive, você não comer carne e comer soja para obter essa proteína. Bom, respeitosamente eu discordo em 3 aspectos fundamentais. Aspecto número 1, a proteína da soja não é uma proteína que tem os mesmos valores de DIAAS, ou seja, os valores de absorção, biodisponibilidade e aproveitamento da carne. Então, o DIAAS é diferente da soja e da carne, portanto, elas não podem ser comparadas do ponto de vista de qualidade proteica. Eu discordo também, um ponto número 2, porque a soja é riquíssima em antinutrientes. Antinutrientes de diversos tipos que podem causar muitos problemas. Ok, Henrique, mas se você fermentar a soja, esses problemas desaparecem. Eles não desaparecem, eles diminuem. Muitas pessoas são extremamente alérgicas à soja, muitas pessoas não podem comer soja. Então, só o fato desses 2 argumentos, a gente vem para o terceiro. Evolutivamente falando, a soja não é um alimento adequado para a saúde humana. Um alimento adequado para a saúde humana é um alimento que pode ser ingerido sem absolutamente nenhum processamento. A gente hoje processa os alimentos porque depois da agricultura nós passamos a germinar, a fermentar, a nixtamalizar esses alimentos e esses processos diminuem o teor de antinutrientes dos alimentos de origem vegetal. Mas esses alimentos não são evolutivamente adequados para o ser humano. Portanto, na hora que eu digo que a carne não é evolutivamente um alimento que pode ser utilizado pelas populações como alimento exclusivo, eu também não posso usar o argumento evolutivo em relação à soja. Portanto, eu entro em desacordo. Dentro dessa perspectiva, tanto a carne quanto a soja, elas não podem ser ingeridas de forma isolada, né? Que seria o argumento que foi utilizado. Mas não é bem assim que a coisa se processa. Eu posso viver só de carne e os relatos de caso que eu já coloquei são importantes nesse sentido. Uma dieta carnívora, ela se sustenta do ponto de vista fisiológico, as pessoas estão prosperando em uma dieta carnívora, tá? E isso por si só é um argumento a favor de você investigar essa dieta e não simplesmente condenar. Ok, você pode gostar de salada, você pode comer salada e você pode ter nenhum problema com salada, mas usar o argumento evolutivo para criticar uma dieta baseada em carne e, logo em seguida, sugerir que a soja pode substituir a carne é desutilizar o argumento evolutivo. Dentro dessa perspectiva, você acaba criticando o seu próprio argumento. Então não faz sentido lógico eu defender que a carne não deve ser ingerida isoladamente e dizer que a soja pode substituir a carne em termos de argumentos evolutivos. Dentro dessa perspectiva, eu respeitosamente discordo. Eu acho que sim, a dieta carnívora pode ser uma excelente opção para aquelas pessoas que têm intolerâncias aos vegetais. Eu acho que sim, a dieta carnívora pode ser uma excelente opção para quem quer experimentar a dieta e verificar se é uma dieta para você. É claro, a dieta carnívora vai isolar, vai extirpar todos os alimentos de origem vegetal. Pode ser uma alternativa radical?
Pode, mas é uma alternativa que tem levado muitas pessoas a ter mais saúde, a ter mais disposição e evitar diversos dos sintomas que advêm do uso de alimentos de origem vegetal. E eu discordo também que a soja possa ser utilizada como um substituto para a carne. Não só pela proteína que não tem o mesmo grau de biodisponibilidade, não só pela presença dos antinutrientes, mas também porque a soja não é um alimento evolutivamente adequado para o ser humano.